Fala pessoal, Anderson aqui com vocês mais uma vez, já sabe, canal Escola Terapias Naturais. E esse canal que está sempre buscando trazer saúde para todo mundo, né? Bom, hoje a gente está num local muito energizado, uma energia positiva demais, para falar com uma pessoa que é referência no Reiki, Carlos Humberto. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que ele tem a dizer. E o espaço dele é incrível. Bom, vou aqui me posicionar para entrar na sala do Carlos e a gente vai conhecer um pouco desse universo dele, como ele vive, né, do Reiki, como ele leva o Reiki a tantas pessoas. O cara é fera. Vamos lá, gente. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, Carlos Humberto. Carlos Humberto, obrigado por nos receber. Maravilha estar aqui com você. Esse lugar é incrível. Muito obrigado por receber a gente. Eu fico feliz, Anderson. Sabe que tem um carinho muito especial por você e pela Fabiola. E eu acho que esse contato nosso, assim, ao vivo, sabe, é a troca mais verdadeira e genuína que uma pessoa pode ter. Hoje em dia é muito fácil você absorver conhecimento, informação, né? Mas essa maneira, cara a cara, eu acho muito valiosa. É como se cada pessoa fosse um livro. E quando ela abre esse livro para o outro, é muita riqueza que pode aflorar. Então, eu quero ter um diálogo bem verdadeiro com você, vou abrir meu coração, vou abrir minha vida, com o intuito de, cara, servir, cumprir meu propósito aqui. Carlos, eu estava ali fora falando antes de entrar, né, filmei rapidamente, o espaço é lindo, é incrível, realmente de verdade eu sinto uma energia muito positiva. E eu vinha dizendo que você é uma referência no Reiki, porque eu conheci você assim, as pessoas me apresentaram dessa forma a sua pessoa, e eu sei que você forma muitos alunos há muitos anos. Estou errado nisso ou é certo? Você já trabalha com Reiki há quantos anos? Como é que você vivencia o Reiki? Bom, Anderson, eu tenho 54 anos e eu vivencio o Reiki há 27 anos, cara. Eu dou aula de Reiki há 25 anos, então acho que sim, você pode dizer que eu sou uma referência de Reiki no Rio de Janeiro e talvez no Brasil também. Bom, o Reiki, cara, é uma parte muito importante da minha vida. Sei lá, vamos dizer que se não fosse o Reiki, eu não sei o que seria de mim, sabe? Eu tinha uma vida, cara, com muitos altos e baixos, assim. Meu pai sempre foi um cara muito intenso em tudo na vida, no trabalho, na maneira de lidar com as pessoas. Então ele teve muitas perdas e muitos ganhos. Então, desde novo, eu conheci todas as faces da vida, sabe? O lado da riqueza e o lado da pobreza. E aprendi a conviver bem com tudo. Mas é óbvio que isso deixa sequelas também, né? E acabou moldando minha personalidade de um jeito onde eu fiquei uma pessoa muito controladora e ansiosa. E quando me formei, cara, no segundo grau, meu pai estava numa fase muito boa, profissional, ele era dono de uma corretora de valores e ele me chamou para trabalhar com ele. Era a coisa que eu menos queria, sabe? Meu sonho era ser um surfista profissional, mas é muito difícil você dizer não para uma pessoa que você ama, que te ama e que te deu tudo a vida inteira, sabe? Eu fui o primeiro filho, um filho muito desejado, muito esperado, e o sonho dele era eu ir trabalhar com ele. Então, lá fui eu com 17 anos, recém-formado, estagiar na empresa dele, e nessa fase minha vida ficou muito difícil, porque eu não tinha o dom da matemática, sabe? E naquela época o mercado financeiro era com telefone, calculadora científica e preenchendo boleta, sabe? Fechando negócio, fazendo contas ali, comprando e vendendo ações e títulos, era muito intenso e estressante para mim. Na hora do almoço eu tinha um alívio, mas depois eu ia para o IBMEC fazer curso na área do mercado financeiro e à noite eu ia para a faculdade. Cara, ou seja, o meu dia era estressante do início ao fim. E foi por isso que eu fui buscar meditação, com 17 anos de idade. Depois da meditação, acabei fazendo um curso de controle mental, um curso que foi muito comum na década de 80, chamado Silva Mind Control.
E é interessante, né, cara, porque esse curso trouxe uma visão de vida muito nova para mim, onde a gente era elevado a assumir responsabilidade por tudo que nós estávamos criando em nossa vida. Nós aprendemos muitas técnicas, assim, de influenciar a realidade. Cara, mas como eu tinha 17, 18 anos, para você fazer boas escolhas, você tem que saber quem é. E quem sabe quem é com 18 anos, né? Muito difícil. Bem difícil. Então, eu usava as técnicas para conseguir êxito num caminho que não era meu. Você entende? E era bem funcional, as técnicas funcionavam. Bom, mas eu costumo dizer também, cara, que quando você não faz movimento na sua vida e que você sabe que tem que fazer, a vida faz por você. Ou seja, crescer não é uma escolha. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai se transformar. Isso é fato. Agora, como isso vai acontecer, isso sim é sua escolha. Através da expansão de consciência, da autoobservação, né? Ou através do sofrimento e da dor. Então, como não tive coragem de fazer esse movimento inicialmente, 1 ano e meio depois, a empresa do meu pai quebrou. E isso foi bem catastrófico para minha família, porque a gente literalmente se perdeu tudo, sabe? Mas para mim foi libertador, porque eu pude fazer novas escolhas, né? E aí eu tomei uma rota de fuga e fui morar nos Estados Unidos, cara. Tinha um visto de estudante e voltei a viver uma vida mais livre, assim, sabe? Onde eu fazia pequenos trabalhos, onde eu estudava e voltei a surfar praticamente todos os dias. E a gente está falando de uma época que não tinha internet, onde fazer uma ligação interurbana era muito caro. Então eu fiquei praticamente 1 ano desconectado da minha família, né? A gente mandava carta de vez em quando e tal. E quando eu voltei da Califórnia, a situação já estava bem mais difícil. E eu tive que arranjar um emprego rapidamente, um emprego de representante no centro da cidade. E como eu estava com o inglês afiado, eu acabei mudando de faculdade também. Fui fazer relações internacionais. Bom, e lá voltei para aquela rotina dura, difícil, desafiadora, né? Morando em Vargem Grande já naquela época, indo para o centro da cidade todos os dias, trabalhando com algo que era desafiador demais para mim. Eu tinha que me atualizar todos os dias, era muito estudo. Eu era um cara tímido, muito introvertido, e como representante tinha que interagir com as pessoas, né? Então foi uma fase bem desafiadora, mas também de muito crescimento pessoal. Bom, depois de um tempo fui largando esse emprego, arranjei um estágio em fogo nas centrais elétricas, num departamento que é de importação. Fiquei 2 anos ali, 1 ano como estagiário, depois eu fui contratado. Cara, a função era altamente burocrática e me desagradava muito. Porque naquela época o meu setor comprava muitas coisas para a usina nuclear de Angra dos Reis, que estava em construção. E não era algo que eu acreditava, sabe? Eu não me dava muito bem com as pessoas no trabalho. Na época eu tinha um padrão muito competitivo também, isso criava muito atrito com as pessoas. E mais uma vez eu pensei em sair. E eu pensava em sair de lá todos os dias. Mas como eu tinha uma renda, um salário, eu precisava ajudar em casa, eu acabei ficando. E mais uma vez a vida, né, atuou e me trouxe um acidente. Acidente? Um acidente de carro. Uau! Foi num domingo de carnaval, eu tinha 23 anos de idade, alto verão, eu estava voltando da Barra da Tijuca, eu tinha ido surfar com meus amigos lá, e na época eu tinha comprado um Fusquinha. Eu basicamente colidi de frente com outro carro, naquela época a Avenida das Américas era uma mão subindo e uma mão descendo. Foi na altura do Recreio Shopping. Eu fiquei preso nas ferragens por mais ou menos 3 horas, sem atendimento, sangrando muito e sem saber qual era a minha condição real de saúde. Quando os bombeiros chegaram, eles me tiraram de dentro do carro, né? E me colocaram deitado em cima da minha prancha, assim, porque o chão estava fervendo, eram 2 horas da tarde. Bom, uma senhorinha, cara, sentou na minha prancha, botou a cabeça no colo dela, assim,
E falou, fica calmo, filho, que tudo vai ficar bem. Só que ao mesmo tempo ela botou a mão na minha testa e começou a rezar, sabe? O vidro do Fusca, ele estilhasse, vira caco, né? Então estava muito cortado, tinha muito sangue. Quando ela começou a rezar, cara, eu falei, ferrou, eu vou morrer. E eu comecei a aplicar as técnicas que eu aprendi de autocontrole, de respiração, de meditação, e comecei a rezar junto com ela. Cara, nesse momento foi muito incrível, porque eu fui entrando num estado elevado de consciência, fui me acalmando e fiquei sentindo bem-estar. Uau! Dentro daquele caos, assim, sabe? Foram várias pessoas feridas, os bombeiros resgatando os outros, tinha uma moça grávida também no acidente e tal. Botou todo mundo em 2 ambulâncias, aquela barulheira, aquela gritaria, e eu fui calmo. Fomos para o Miguel Couto, eu só fui operado às 10 horas da noite. Eu tive fraturas no braço esquerdo, costelas, bacia, fêmur e lesões bem graves no joelho e no tornozelo esquerdo. Que o impacto pegou mais o lado esquerdo do carro, né? E aí, Anderson, começou a fase bem desafiadora, que era ficar no Miguel Couto, internado no carnaval. Eu não sei se vocês fazem ideia do que é isso, sabe? É muita gente ferida que chega por acidentes, muita gente bêbada. Então você não tem silêncio nunca. Tem pessoas gritando o tempo todo, fora o barulho da rua, né? Então o que eu fazia para manter minha sanidade, meu equilíbrio? Eu tinha um fone, um Walkman, na verdade, né? Da Sony, aqueles antigões, cheios de fitas de meditação. Então eu tentava colocar aquela música com aquelas meditações e me isolar daquele caos que estava do lado de fora. E eu ficava por horas trabalhando minha autocura, todos os dias. À noite parecia que era pior, porque o barulho da rua diminuía, né? Então os barulhos dos gritos aumentavam, era bem difícil ver quanta pessoa em sofrimento, né? Parece filme de terror. Filme de terror, exatamente. E isso sem eu saber direito o tempo que eu ia ficar lá, né? Sem ter muitas informações. Cara, os dias foram se passando, você vai se adaptando às rotinas, né? Eu fui conseguindo mais profundidade nos meus trabalhos. E no 13º dia à noite eu tive uma experiência muito poderosa. Eu estava lá com meu fone de ouvido, trabalhando minha autocura, quando de repente eu me vi meio dormindo acordado, como se fosse um sonho. Mas eu tenho certeza que eu não estava dormindo. E eu via luzes passando na minha cabeça até meus pés, como se fossem mãos escaneando meu corpo e energizando, sabe? Cara, aquilo foi aliviando minhas dores, foi adormecendo meu corpo e eu dormi a noite inteira pela primeira vez. No dia seguinte, foi o 14º dia de internação, a minha mãe foi me visitar. Eu e minha mãe sempre teve uma ligação muito forte, assim, sabe? Ela foi uma grande mestre que eu tive. Só que ela não tinha coragem de me ver naquele estado. E sem dinheiro de me levar para um hospital melhor e tudo mais. Então ela adiou o máximo que ela pôde me visitar. Quando ela chegou lá, um senhor que estava perto, assim, num leito próximo ao meu, chamou ela para conversar. O que me chamou a atenção, porque ele não falava com quase ninguém. E ele era médium. Ele começou a falar coisas da vida pessoal da minha mãe para ela. E disse coisas da minha vida também. Ele disse que aquele acidente ia ser um divisor de águas na minha vida. E que a energia que ele via emanando da minha cama era tão poderosa que estava curando várias pessoas que já estavam ali há muito tempo. Coincidência ou não, no mesmo dia, o diretor do Miguel Couto, que era o Dr. Nova Monteiro, ele passou uma visita, analisou o meu caso, mandou me engessar e me mandar para casa. E assim foi feito. Meu pai alugou uma ambulância, porque o gesso ele vinha do tórax até o dedão do pé. Caramba. E o braço engessado, o tronco engessado, não cabia em carro nenhum. Meu pai mesmo, com dificuldades, conseguiu alugar uma cama de hospital com um colchão d'água para ficar mais confortável em casa. A previsão era eu ficar 4 meses engessado, pelo menos. Então pensa, morando numa casinha em Vargem Grande bem simples,
sem ar-condicionado, no verão carioca, sem televisão, sem telefone. Nossa, hein? Uma sauna particular, Bem dentro do gesso. desafiador, sem dúvida. Então, o que eu fiz para manter a sanidade? Eu criei uma rotina de trabalho energético. Eu acordava antes do sol e fazia um tratamento que durava entre 1 hora e 2 horas, em mim mesmo. Depois tomava café, na parte da manhã eu me dedicava a estudar para a faculdade. À tarde eu lia algum livro que me desse prazer, sempre recebia visitas de amigos e familiares. E à noite eu tentava estudar mais um pouquinho para a faculdade. Ô Carlos, agora essa técnica que você usava de manhã, antes do sol, era o quê? Só meditação? Não, primeiro, cara, eu rezava. Porque eu sempre gostei muito de rezar, sabe? Eu nunca fui muito preso a alguma religião. Eu sempre gostei de criar minhas próprias orações, então eu conversava com Deus do meu jeito, eu meditava, e quando eu sentia que estava preparado mentalmente, eu fazia uma técnica de cura usando minha própria mente, onde eu visualizava o meu corpo perfeito, vértebra por vértebra, a bacia perfeita, o fêmur perfeito, cada osso do meu corpo, cada músculo, sabe? Eu estava mentalmente reconstruindo o meu corpo. Como se fosse uma cirurgia mental que você estava fazendo ali, você no seu corpo? Exatamente. Sabe? Eu me visualizava saudável novamente, praticando esportes, uma super mobilidade. Então, um trabalho de visualização, na real. E no começo, Anderson, era bem difícil, né, cara? Porque, obviamente, estava muito abalado, mental e emocionalmente, com tudo que aconteceu. E com muitos medos, né? Medo de não poder voltar a andar direito, de não poder voltar a surfar, que era uma paixão que eu tenho até hoje. E então eu me dispersava muito no início do trabalho, sabe? Quando eu via, eu estava pensando em outra coisa. Mas com o passar dos dias, das semanas, eu fui aprimorando o meu poder de concentração. Caí, era incrível, porque quando eu saía do processo, eu sentia bem-estar. Eu sentia força, vigor, vitalidade, eu me sentia ótimo em cima daquela cama. E uma coisa que me incomodava, sabe, Anderson, é que eu recebia muitas visitas, né? Amigos da praia, amigos do trabalho, amigos da faculdade. E eles, quando me viam naquele estado, todo engessado, todo cortado, eles tinham pena de mim. O olhar denunciava essa pena. E aquilo me fazia mal. E eu comecei a compartilhar com eles as experiências que eu estava tendo em cima daquela cama, durante meus trabalhos de imersão interna e tal. Porque, na real, a gente nunca tem tempo para olhar para dentro, né? Verdade. E o que eu mais tinha naquele momento era tempo disponível. A gente sofre por falta de tempo, não? Exatamente. Cara, eu digo que o tempo é o nosso maior bem. E as pessoas não valorizam, cara. Outro dia eu vi uma estatística, cara, que um brasileiro gasta de 4 a 6 horas em frente às redes sociais. Ou seja, está jogando tempo no lixo, né? Tempo valioso para estar estudando, se aprimorando, se exercitando, compartilhando com a família e tá lá, numa rede social, vendo a vida dos outros, né? Com certeza. Então, aí eu dava esse mergulho dentro de mim mesmo e tinha experiências, cara, que estavam me transformando aos pouquinhos. Aí eu comecei a compartilhar com as pessoas essas experiências. E eles gostavam do que ouviam. Aí falaram assim, Carlos, eu posso trazer uma pessoa aqui para te ouvir? Aí trazia um amigo. Aí o outro trazia outro. Cara, teve um dia que tinham 20 pessoas em volta da minha cama me ouvindo. Uau! Foi engraçado até, porque eu conheci mais pessoas naquela época do que se eu estivesse andando pela rua. E meio que virei um palestrante motivacional em cima de uma cama, sabe? O seu propósito, talvez, ali, né? Exatamente. Bom, é óbvio que também tinha dias que eu não queria receber ninguém, que eu queria ficar só, mas não tinha mais como controlar isso. E passaram esses 4 meses, aí alugaram outra ambulância, me levaram para tirar geografia, para ver se eu já podia tirar o gesso. E aí veio minha surpresa, quando o médico olhou minha radiografia nova, ele perguntou, por que engessaram dessa maneira, Carlos? Se você não teve fratura nenhuma. Que isso? Eu falei, como assim não fraturei nada? Ele, olha só a sua radiografia. É perfeita, não tem nem cicatriz óssea. Mentira? Uhum. Uau! Aí minha mãe foi lá no carro, né, buscou as radiografias antigas e mostrou para ele.
Ele olhou, comparou e falou, nossa, isso para mim é um milagre. Mas o mais legal é que eu sabia que o milagre tinha sido o meu trabalho energético. E obviamente, né, quando você trabalha bem intencionado, com amor, com entrega, vem o suporte também da espiritualidade. Então, é um trabalho em conjunto, né, entre eu e a espiritualidade, que resultou nessa cura. E mesmo assim, ainda foi um trabalho de 1 ano e meio até eu voltar a andar sem muletas. Muita fisioterapia, muito exercício, né? Mas incrível o resultado da radiografia. Sim, incrível. Foi a comprovação de que a mente comanda o corpo, sabe? O que não é nenhuma novidade, né? Porque, vamos lá, quando você adoece, você vai no médico e o cara vira para você e fala assim, a sua imunidade está baixa, porque você deve estar muito estressado. O que ele está dizendo? Que uma mente desequilibrada está gerando uma mudança bioquímica no teu corpo, né? Ou a tua testosterona está baixa porque você está muito estressado. Ou seja, eles aceitam que o estresse muda a bioquímica do seu corpo e tem impacto direto na sua saúde. Reduz a qualidade da sua vida e da sua saúde absurdamente. Com certeza. Por que o oposto também não é verdadeiro, né? Você tem uma mente equilibrada, focada, direcionada, você não pode criar resultados no seu corpo. Bom, isso para mim já era uma verdade. E eu acho que você imagina que ninguém passa por uma experiência dessas de quase morte e continua sendo a mesma pessoa. É impossível, sabe? Naqueles meses todos, cara, onde eu fiquei em cima da cama, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, eu cheguei a uma conclusão bem lógica, que eu tive uma vida medíocre até os 23 anos de idade. Eu não sabia qual era o meu propósito, eu trabalhava só para ganhar dinheiro, para pagar a conta, eu nunca tinha tido um grande amor na vida, né? E nem um processo de conexão com a espiritualidade que fizesse sentido para mim. Me parece que você está descrevendo todos, praticamente a maioria dos jovens que a gente conhece hoje, a minha vida também, acho que todos nós seguimos mais ou menos esse caminho, não? Exatamente, cara. E aí o que eu fiz? Desculpa as palavras, mas eu liguei o foda-se, sabe? Até aquele momento eu tinha vivido a vida que as pessoas queriam que eu vivesse. Então eu ia fazer novas escolhas e sem me importar com o que os outros estavam pensando de mim. Eu percebi, cara, que a vida é aqui e agora. A vida não dá garantias para ninguém. Por mais que eu me cuide hoje e me trate com reiki, medite todos os dias, me exercite, eu não tenho nenhuma garantia que eu vou ter uma longevidade. Um acidente pode chegar, uma doença pode chegar e terminar com tudo. Então eu falei, cara, vou fazer cada dia valer a pena. E aí comecei a buscar novas profissões, novas atividades. Aí eu buscava com afinco, sabe? Naquela época eu não sabia o que eu queria. E quando você não sabe o que você quer, nem quem você é, acho que qualquer caminho serve. E eu falei, cara, vou trilhar bastante caminhos até eu me encontrar. Vou por tentativa e erro, né? E assim eu fui, cara. Tentando profissões novas. Até que eu fui parar numa comunidade alternativa. Eu estava tão desencantado com a sociedade, com a maneira que as pessoas viviam suas vidas, que eu vivia a minha também, que eu busquei uma rota de fuga e fui morar numa comunidade lá no sul de Minas. E isso foi uma coisa que assustou minha família, sabe? E lá a rotina era muito árdua, todos os dias. A gente acordava às 4 da manhã e fazia uma prática energética, espiritual, até às 5h30. E aí a gente ia para o trabalho em jejum, e o trabalho também era muito duro, era lavoura, era obra, sabe? Era ir para a cozinha, e comunidade na época tinha 42 pessoas. Então você cozinhar para 42 pessoas, você lavar roupas para 42 pessoas, tudo exigia muito do físico na comunidade, né? E foi muito bom ter ido para lá, muito importante, porque me abriu muitas portas, me abriu muito mais a mente. E eu descobri o poder da disciplina, sabe? O poder que uma boa rotina pode trazer para a tua vida. E quando eu saí da comunidade, que eu voltei para a vida aqui, na sociedade, né?
eu tinha umas ferramentas para me manter bem, sabe? E foi nessa fase, quando eu voltei de lá, em 96, que eu tive contato com o Reiki, pela primeira vez. Em 96. 1996, isso. Uma amiga da minha mãe, eu vinha aqui em casa e tratava a gente. Eu adorava receber aquele tratamento dela, sabe? Ela dizia que ela tinha que praticar. Como a gente adorava receber, ela vinha com frequência cuidar da gente. Então essa amiga da sua mãe já vinha fazer reiki em vocês. Ela estudou com um professor de reiki americano que vinha para o Brasil, se não me engano o nome dele era Jason Thompson, e ele dava aula de reiki uma vez por ano no Brasil. Então eu recebia, mas não tinha onde fazer um curso, né? E naquela época, como não tinha internet ainda, ficava difícil você pesquisar. A gente tinha aquelas páginas amarelas, né? Ups. Lembra disso, né? Não tem muita saudade da página amarela, não. Bom, cara, mas a vida sempre está cooperando, né? Eu acho que o universo sempre conspira para nossa evolução, sabe? Para que a gente realmente integre quem nós somos. E um dia eu marquei um oftalmologista em Copacabana, nunca mais esqueci o nome dele, Dr. Marcelo Martins. Ele trabalhava num prédio da Nossa Senhora com Siqueira Campos. Quando eu estava procurando o andar dele ali, eu li Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki. E lá fui eu. Conheci o professor, tive uma afinidade com ele tirou uma foto da minha aura, que nunca tinha feito antes, né? Achei bem legal. Eu pude ver a minha energia e tal. E me inscrevi no nível 1. Esse professor era o Johnny DeCarli. Na época ele estava começando no Reiki, se não me engano ele tinha 2 anos de prática de Reiki. E eu fiz toda a formação com ele, nível 1, 2, 3 e o mestrado. Só que quando eu fiz o nível 3, eu resolvi montar um trabalho de Reiki voluntário. E comecei a aplicar Reiki no centro espírita do meu pai. Meu pai era dono de um centro espírita. Então eu pedi um espacinho para ele e perguntei se eu poderia atender pessoas com Reiki junto com meus amigos. Liberou. Eu comecei esse trabalho em 97, de Reiki voluntário. E o negócio foi crescendo, mais pessoas se interessando, mais pessoas querendo receber Reiki. Cara, a gente ficava tipo 4 horas, 6 horas seguidas cuidando das pessoas com Reiki. E era incrível, foi uma época de muito aprendizado, né? Porque acho que não só no Reiki, mas qualquer prática, você só aprende colocando a mão na massa. Verdade. E coisas interessantes começaram a acontecer. Várias experiências de cura, sabe? E pessoas começaram a pedir atendimento individual para mim. Isso foi uma coisa interessante. E eu Cura? falava, Cura? O reiki cura? então, eu não gosto de falar que o reiki cura, sabe? Quem se cura é a própria pessoa. O reiki é um elemento facilitador, sabe? Interessante. Eu costumo dizer, cara, que cura significa desenvolvimento pessoal. Então, se a pessoa não fizer as mudanças, né, que a doença pede que ela faça, nenhuma cura é possível, sabe? Então, na verdade, Anderson, eu acredito que a doença é o resultado final de um processo. Ninguém adoece do dia para a noite. Mas algumas pessoas falam, eu adoeço, eu dormi bem e acordei doente. Não, o sintoma da doença apareceu do dia para a noite. Mas a doença, ela foi se formando gradualmente no seu corpo e a origem dela é na sua mente. Então a minha crença, tá, é que todas as doenças têm origem na mente. E às vezes podem até te questionar, mas tipo assim, o coronavírus, por exemplo, é um vírus. Você pode pegar respirando perto de uma pessoa que está contaminada. Sim, você pode se contaminar com o vírus. Mas se você vai ou não desenvolver a doença, isso continua dependendo de você. Você pode se contaminar, mas não desenvolver nenhum sintoma, né? Desde que seu corpo seja forte, a imunidade seja alta. Então, tudo continua dependendo de você. Tanto que quando eu escutei, né, que o coronavírus matou não sei quantos milhões de pessoas, cara, na real, eu não concordo muito com essa afirmação, porque acho que o que matou foi o estilo de vida errado que as pessoas vivem, né?
Cara, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão acomodadas, sabe? Elas são sedentárias, elas se alimentam de lixo, entendeu? Não se exercitam. O sol parece que virou um vilão, todo mundo se protege do sol, não entra em contato com a natureza. Cara, a consequência disso é você abrir a porta para a doença entrar. Então, se não fosse corona, ia ser qualquer outra doença, sabe? Então, eu acho que essa pandemia veio também para dar uma sacudida nas pessoas, né? E o que me surpreendeu é que eu vi poucas pessoas falando de qualidade de vida e saúde na pandemia. Fala-se muito de tratamentos e tratamento precoce, vacinação, não sei o quê, mas e mudança de estilo de vida? Ninguém fala. Porque a gente adoece todos os dias, né? Se a gente manter uma qualidade de vida ruim, né? Exatamente. E não sei se eu tenho um pensamento meio radical com relação a isso, mas, cara, eu acho que pessoas doentes, pessoas fracas, pessoas dependentes, pessoas carentes, pessoas que vibram na escassez, são escravas do sistema, sabe? Alimenta o sistema que está aí e, obviamente, não é nada funcional, né? Por exemplo, uma pessoa forte, saudável, equilibrada, conectada, realizada, que sabe valorizar o que realmente importa na vida, cara, ela não vai na farmácia quase nunca. Ou seja, ela não consome medicamentos. Ela se alimenta de maneira equilibrada, tanto na qualidade quanto na quantidade, né? Ela não vai para um shopping comprar coisa que ela não precisa para preencher um vazio existencial. Então, uma pessoa dessa não é consumista. Ela não serve ao sistema. Então, é óbvio que o sistema, né, e a mídia, para mim, é uma das maiores vilãs do processo. A gente sabe que hoje a mídia é comprada, né? A mídia é serva de grandes corporações. Então, as notícias que as pessoas escutam servem para quê? Para manipular elas, para enfraquecer, para impor uma realidade que não é saudável. Para desejar coisas que não precisam. Exatamente, para criar necessidades, né? E eles usam isso de várias maneiras diferentes. Não é só quando você liga um jornal, ou seja na televisão, ou no rádio, mas quando você abre a tua rede social, sabe? Você está sendo manipulado ali o tempo todo. Então, pessoas livres ninguém controla, né? Isso assusta. Bom, mas voltando lá atrás, né, cara? Eu fiz uma jornada xamânica que começou na Bolívia e terminou no Peru, em Machu Picchu, com um grupo de reikianos. Isso foi em 98. E nessa jornada eu conheci uma pessoa que me convidou a trabalhar com reiki no espaço, aplicando reiki. Cara, naquela época, em 1998, o reiki era pouquíssimo conhecido e eu aceitei e fui, né? Eu lembro que quando eu tinha um sonho de ser surfista profissional, meu pai virou para mim e falou assim, e ele falou assim, com todo amor do coração, querendo o meu bem, eu reconheço isso, né? Surf não vai dar futuro para você, meu filho. Você não vai conseguir sustentar uma família sendo um surfista profissional. Você vai vir trabalhar comigo. E eu aceitei, né? Anos depois, uma pessoa da minha família, quando eu comecei a trabalhar com reiki profissionalmente, né, falou a mesma coisa para mim. Aí eu falei, olha, isso é só uma crença na sua mente. Sabe? Eu nunca encontrei um caminho profissional que me desse prazer, que me desse tesão para sair da cama, sabe? Motivação. Cara, e hoje minha vida faz sentido. Então, se eu, porventura, vier a ganhar pouco ou ganhar muito mal fazendo reiki, eu vou ter que aprender a viver com pouco, que eu não vou abrir mão da coisa mais valiosa que chegou para minha vida nos últimos anos. Os últimos muitos anos, né? Muitos anos. Já vão 27 anos. Estava com 27 anos nessa época. Exatamente. E aí eu comecei a atender lá, mas era muito cansativo, eu precisava na cidade todos os dias, morando em Vargem Grande, cara. E aí eu comecei a atender em domicílio. Me formei como professor em 98. Nessa época, o Johnny Decari tinha voltado de sua primeira viagem do Japão, trazendo muitas novidades sobre a técnica. Eu refiz todos os cursos, né, que eles chamavam de Gendai Reiki, que era o Reiki tradicional japonês. Então, eu refiz o módulo 1, refiz o módulo 2 e refiz o mestrado de novo em 98.
e comecei a dar aula. A minha A mãe, partir de 98 você já começou a dar aula de reiki, formando reikianos. formando reikianos, formando alunos em 98. Ou seja, 25 anos de carreira, né? Como professor de reiki. Como professor. Exatamente. Tem ideia de quantos alunos você já formou? Cara, não tenho a menor ideia. Mas uns mais de 15 mil, com certeza. Bom, minha mãe me cedeu um espaço da casa dela para começar a dar aula. E eu virei para ela e falei assim, pô, mãe, mas Varginha é muito longe. Você acha que alguém realmente vai vir aqui para fazer um curso de reiki? Ela falou, você acredita que é o seu caminho? Eu falei, tenho certeza absoluta que é o meu caminho. Então as coisas vão acontecer. E acontecer num nível tão rápido, assim, sabe? Porque você já teve contato com essa energia, né, antes do reiki. Cara, quem recebe uma sessão de reiki não sai igual. Você se transforma durante o atendimento. O nível de bem-estar é tão grande que é fácil você conquistar um aluno. Se a pessoa passa uma sessão de reiki e ela vislumbra que ela pode fazer a mesma coisa por ela mesma todos os dias, ela quer aprender. Como eu já tinha uma clientela bem vasta, os alunos foram chegando. E eu fui muito privilegiado, assim, porque eu comecei a atender meio que pessoas mais famosas naquela época, sabe? Quando eu atendi em domicílio. E essas pessoas foram abrindo muitas portas para mim. E chegou um ponto de eu começar a incomodar minha mãe dentro da casa dela. Porque a casa estava sempre cheia nos fins de semana por causa dos cursos. E aí eu comecei a construir um espaço que ficou pronto no ano de 2000, que é onde você chegou hoje. Que esse espaço incrível. Exatamente. Agora, o que mais me chama a atenção disso tudo, desse processo todo, sabe, Anderson, é que eu nunca projetei isso na minha vida, sabe? Simplesmente as coisas foram acontecendo na mesma medida que eu trabalhava internamente. Ou seja, eu ia me trabalhando, ia me purificando, ia me conhecendo, ou seja, ia me aproximando de mim mesmo, da minha natureza, da minha essência. Minha vibração mudava e possibilidades novas iam se abrindo. Desculpa te cortar, mas parece que você identificou que não estava no seu caminho, não se sentia feliz antigamente, com as opções que te deram de caminho, e aí você começou a buscar algo dentro de você, e essa busca começou a te limpar, um pouco, trazer clareza, né? Trazer um pouco mais de consciência qual seria o seu caminho, né? E você acabou encontrando sua vocação, seu propósito na vida, não? Exatamente. E com muito mais lucidez e consciência de quem eu era, eu fui fazendo melhores escolhas. Acho que é isso, né? Aí eu vou te falar outra coisa que fez um grande diferencial assim na minha trajetória de vida, né? Fez e faz até hoje, que é me esforçar para viver num estado contínuo de gratidão, sabe? Eu sinto que quando eu estou nesse estado de gratidão, eu estou em harmonia com Deus, sabe? E não só gratidão pelas coisas boas que acontecem, mas gratidão pelos desafios que se apresentam para mim, né? Porque eu sei que cada desafio é mais um degrau no meu processo evolutivo. E ninguém cresce na zona de conforto. E quanto mais você agradece, cara, mais bênçãos acontecem. E mais você tem para agradecer. E mais você agradece. E você acaba entrando numa espiral super positivo. Concordo. Você pode explicar para quem não conhece o que é o reiki? Tá, vamos lá. Cara, o reiki é uma técnica super nova. Tá? Ele fez 100 anos em 2022. Um japonês chamado Mikao Usui, que era monge budista, teve uma experiência de iluminação em março de 1922, em uma montanha sagrada no Japão, chamada Monte Kurama, e recebeu de um ser divino chamado Dainichi Nyorai essa técnica como um presente, né? Quando ele voltou dessa iluminação, desse ritual, ele era o primeiro reikiano desse planeta. Apesar do reiki ter chegado para ele através de um ritual, né, muito espiritual, ele fez questão que o reiki não virasse uma religião ou uma seita religiosa. E naquela época, no Japão tinha muitas seitas religiosas.
acho que ele entendia que se o reiki virasse uma religião, uma seita, ele ia ficar restrito a um grupo pequeno de pessoas. Ele queria que o reiki conquistasse o mundo e curasse todos os seus habitantes. Então, a princípio, ele ensinou os monges, depois ele saiu, deixou de ser monge budista, montou uma escola de reiki, que ele deu o nome de Uzui Shiki Reiki Ryoho Gakkai, e começou a ensinar para as pessoas comuns. E a escola dele cresceu, prosperou, e realmente o reiki conquistou o Japão. Agora, o mais interessante, Anderson, é que ele teve experiência espiritual e conectou o reiki em 1922. E ele morreu em 1926. Então, o criador da técnica só teve 4 anos para desenvolver a técnica. Uau! E por uma tradição, isso é muito pouco, né, cara? É quase nada. E mesmo assim o reiki foi adiante, cara. E quais foram os fatores assim mais determinantes para o reiki crescer tanto em tão pouco tempo? Primeiro, Mikao Usui era um cara altamente carismático, bem relacionado com a elite do povo japonês. E outra coisa interessante é que os militares abraçaram o reiki. E alguns comandantes militares levaram o reiki para dentro das bases militares. E quando a elite do povo abraça uma técnica, o povo tende a aceitar também. Outro fator que contribuiu foi um grande terremoto que aconteceu, chamado Terremoto Kanto, onde Mikao Usui atuou resgatando vítimas e cuidando das pessoas com reiki, e ele virou tipo um herói nacional nessa época. Isso sem contar que o reiki é uma técnica muito fácil de aprender, simples de praticar. E os resultados você sente logo nas primeiras sessões. Então acho que esses fatores todos juntos projetaram o reiki. Qualquer pessoa, então, pode aprender reiki? Qualquer um. Independente da idade, da crença espiritual, Até criança? do nível cultural, até crianças, cara. Eu já dei aula aqui para grupos de crianças menores de 10 anos. E por sinal, você dá aula toda semana? Tem curso toda semana? Eu dou, em média, 7, 8 cursos de reiki por mês, cara. Carlos, eu vou te falar assim, olha, para quem trabalha com curso, não é fácil abrir turma. Como é que você consegue ter 7 a 8 turmas de reiki todo mês? Então, olha, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim. Eu não tenho ninguém que cuida do marketing, eu tenho poucos seguidores na rede social comparado com outros professores, né? Só que eu vivo o que eu ensino, sabe? Eu acordo todos os dias às 15 para as 5 da manhã, faço uma prática de reiki, né? E medito durante quase 1 hora. Aí eu vou, tomo um café da manhã, vou para academia, me exercito, volto, começo a atender. Aí eu amo o que eu faço, eu amo atender pessoas. Quando a pessoa chega aqui e abre o livro para eu ler, sabe? Eu entendo sobre mim mesmo, eu entendo melhor sobre a vida, eu evoluo como ser humano, me curo junto com a pessoa. Então eu tenho muito prazer no que eu faço e eu amo dar aula. Para mim é uma experiência mágica, cada curso, quando eu vejo os recém-iniciados sentindo a energia nas mãos, sabe? É fantástico ver a reação deles descobrirem o poder de autocura, sabe? De poder ter uma ferramenta preciosa para cuidar da própria saúde, para acelerar o processo evolutivo, para cuidar das pessoas que eles amam também. Então eu acho que por eu viver tudo que eu ensino, eu acho que isso vai com muita verdade. Eu acho que isso acaba impactando as pessoas durante o curso. Além do que, o meu curso é muito prático, sabe? Eu faço muita questão de ter esse curso bem prático, porque eu quero que as pessoas sintam o poder da técnica logo no primeiro dia. E aí as pessoas saem, praticam, começam a atender familiares, daqui a pouco voltam para refazer o curso e trazem um amigo, um familiar para fazer. Então eu acho que eu dou tanta aula por causa disso, cara. As pessoas gostam, se beneficiam, se transformam. E eu acho que a ação vale mais que 1000 palavras, sabe? Quando a pessoa vê a transformação que aquela pessoa teve depois que ela entrou no caminho do reiki, ela se entusiasma também de fazer o curso.
Então, minha divulgação é basicamente boca ouvido, né? E provavelmente por isso, sua dedicação, essa sua verdade, é que acaba criando um poder de atração e as pessoas vêm fazer o reiki aqui com você. Exatamente. E é muito interessante, Anderson, porque, cara, você vê que eu moro numa montanha no Rio de Janeiro, bem isolado, né? E, cara, aparecem pessoas aqui de outros países para fazer o curso comigo. Das maneiras mais inusitadas, sabe? Eu trato todos com o mesmo amor e carinho, mas é incrível ver que aparecem atrizes, atores, cantores, atletas olímpicos, sabe? Pessoas que altamente bem-sucedidas vêm parar aqui nesse meu cantinho. E sem eu ter uma divulgação, cara. Só no boca ouvido. Mas é essa atração que você já tem. Você vivencia isso há muitos anos, né? Sim. E isso já puxa muita gente, não tenha dúvida. Então, mas deixa eu concluir a resposta para você. Cara, o reiki é uma técnica que você não aprende, tipo, lendo um livro, sabe? Tem muitas pessoas dando curso de reiki online por aí. A tradição japonesa não aceita isso. Não funciona online? Não vou dizer que não funciona, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o Reiju, que é um ritual sagrado que foi criado pelo fundador da técnica, Mikao Usui, é um ritual presencial. Esse ritual envolve um sopro. Quando você sopra, você transfere energia vital de alta frequência, que em japonês chama de Ki, para a pessoa. Então, se envolve um sopro, uma transferência através de um sopro, como é que você vai fazer isso à distância? Você entende? Então, tanto que na pandemia, cara, eu continuei dando aulas presenciais. Porque eu falei, poxa, no momento que as pessoas estão precisando tanto aprender coisas para se curarem, eu vou parar de dar aula, sabe? Então, eu me cuidei mais do que eu me cuidava, cuidei mais ainda da energia do meu espaço e continuei meu trabalho normalmente. E o mais mágico disso tudo é ver que ninguém que passou por aqui teve nenhum problema com Covid. Ninguém. Só agregaram valor à sua saúde e à sua vida, né? Bom, então o reiki, cara, após esse ritual de iniciação, né, que chama-se Reiju, você se torna capaz de canalizar a energia pelas mãos. E essa energia não é simplesmente uma ferramenta para melhorar a tua saúde, para fortalecer seus processos de autocura, mas é para te transformar. Porque quando você começa a se tratar todos os dias, né, se purificando, se energizando, isso começa a aumentar o tamanho do seu campo energético. E quando você começa a aumentar a frequência desse campo e o tamanho dele, isso começa a mudar também o seu estado de consciência. Ou seja, você passa a se enxergar através de um novo olhar. Você passa a enxergar as situações que te envolvem e as pessoas que estão à sua volta com um olhar mais amoroso e compassivo, sabe? Então, eu costumo dizer que o reiki é uma filosofia de vida e o reiki é um processo que vai realmente ajudar muito no seu autoconhecimento e na sua evolução espiritual. Maravilha. E o reiki, você falou sobre alguma coisa de níveis. O reiki, ele tem níveis diferentes, você faz cursos diferentes, como é que funciona? Então, cara, o reiki, da maneira que eu ensino, são 4 níveis, tá? Tem um módulo básico, onde você recebe a primeira iniciação e aprende vários procedimentos, né, que você vai praticar em você mesmo, a princípio, depois vai começar a atender outras pessoas. Uma coisa que eu acho bem interessante no reiki, Anderson, é que Mikao Usui dizia que nós temos 3 caminhos a percorrer no reiki. O primeiro caminho é a autoaplicação. Ou seja, você se colocar em primeiro lugar, se cuidar, para aí sim, estando bem forte física, emocional, mental e espiritualmente, poder servir com mais qualidade, né? Na real, se você parar para pensar com clareza, ninguém pode dar o que não tem. Sim. Então é bem natural você entender que o primeiro passo é você se cuidar. Você estando bem, você pode servir com qualidade, então esse é o segundo passo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você se ama e você se cuida. E com a mesma intensidade você vai querer servir o próximo. E o mais legal do processo de atender outras pessoas
é que você se cura através dela, num nível onde você não se curaria se auto-aplicando. Olha aí. Sim. Então, servir ao próximo já te ajuda na sua própria cura. Exatamente. Uma coisa que acho que todos nós devíamos ter vislumbrado há muito tempo, né? Fazer que todos façam por todos para que todos sejam felizes. Um mundo maravilhoso assim seria, não? Seria. Pensa só, se cada pessoa que você encontra estivesse conectada à sua verdade, sendo aquilo para o qual foi criada, exercendo sua função divina, expressando seus dons para o mundo. Cara, você chega no médico, ele ia olhar nos seus olhos, ele ia se importar com você. Ele não ia olhar no relógio, ele não estava preocupado em fazer volumes de atendimento para ganhar mais dinheiro, porque o que importa ali é a saúde da pessoa que ele está cuidando. Você chegar num restaurante, cara, e o garçom ia te servir com um grande sorriso, ia ser simpático, gentil, ia apresentar os pratos para você, porque ele ama estar ali. Ele não ama pelo dinheiro. Ele está ali pelo prazer de servir. E assim seria o cozinheiro, assim seria o fisioterapeuta, assim seriam todas as profissões. E isso seria um mundo dos sonhos, não é? Com certeza. Onde é que eu vou? Dentro de você. Aí, pronto. Então tem que meditar mais. É interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas empenhadas, cara, em querer mudar o mundo, né? Aí eu falo pra ela, cara, não bota a sua energia do lado de fora. Muda o seu universo interno, que o mundo muda. Sabe? Quando você muda o seu olhar, quando você muda a tua frequência, tudo à sua volta começa a mudar. Isso é poderoso. Então, cara, toda vez que você quiser mudar qualquer coisa que seja na sua vida, só tem um lugar onde você tem que trabalhar, que eu acredito que é dentro de você mesmo. Não tenha dúvida. Acredito nisso. Você estava falando que o Reiki são três níveis, né? Falou do primeiro, que Sim. você faz a autocura, né? O seu autoatendimento. E já pode também atender outros. E deixa eu terminar também o terceiro caminho do Reiki, que é você receber. Quando você recebe, você está numa postura receptiva, né? Você está entregue. Você está entrando em contato com a sua fragilidade. Isso é muito legal. Gosto muito de receber também. É. Tanto aplicar quanto receber. Sim, porque tem muitas pessoas que têm aquele padrão de ser sempre forte, o que faz por todo mundo, que não quer mostrar suas fragilidades, mas isso tem a ver com medo. Sabe? Você expor suas fragilidades é um gesto de coragem. Né? Então você acha que as pessoas que às vezes escondem suas fragilidades pode ser medo? Acho que a maior parte das vezes é o medo. Caramba. Exatamente. Na real, todos nós estamos remando no mesmo barco, sabe? O drama humano é muito parecido, cara. Dificilmente alguém aqui nessa sala conta uma história que eu já não vivi na minha vida, que eu não esteja vivendo, ou que talvez ainda vá viver um dia. Então, quando eu vejo as pessoas se escondendo suas fraquezas, botando uma máscara para ser o que não é, eu acho isso muito triste, sabe? Porque, cara, não tem como varrer uma sujeira para debaixo do tapete e achar que está tudo certo. Né? Tudo que você não quis entrar em contato e trabalhar e escondeu dentro de você mesmo, mas cedo ou mais tarde vai se projetar na sua vida como um desafio. Não tem para onde correr. O universo não aceita pendências. Tudo que está mal resolvido dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser encarado, aceito, amado e ressignificado. E quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo você começar a curar uma ferida, menos ela vai infeccionar e menos dor você vai sentir. Então, quando eu vejo pessoas que não têm vergonha de falar sobre suas fraquezas, vulnerabilidades, eu bato palma, sabe? Eu vejo quanta coragem existe nessa pessoa. Verdade. E quanta vontade real de se transformar. Né? Parece até bonito de ser, né? Porque é algo que por exemplo, eu busco isso em mim, mas muito por me espelhar nas pessoas, né? Quando eu vejo isso, eu acho incrível essa coragem. Sim, cara. O pensamento positivo, sabe? Eu valorizo muito. Mas é só uma parte do processo, né? Você pensar positivo. O que realmente vai fazer uma mudança real na sua vida é você entrar em contato com esse seu lado sombrio. Curar essas feridas que estão dentro de você.
E aí a vida fica muito mais harmoniosa, cara. E é óbvio, né, que não só o reiki, mas existem muitas ferramentas que o universo nos ofereceu para isso, né? Cara, eu não lembro quando eu comecei nesse mundo de autoconhecimento, você tinha meditação transcendental, você tinha cura prânica, você tinha Silva Mind Control, pouquíssimas técnicas, tinha yoga. Hoje em dia é um cardápio variado para todos os gostos. Então, que não seja o reiki, mas busque alguma técnica que ressoe na sua alma, que você tenha prazer em praticar. E que por ter prazer em praticar, você vai querer praticar todos os dias. Porque mudanças reais só vêm quando você pratica, com disciplina, por um período de tempo. Sabe? Porque, assim como eu falei no início, né, que a doença é um processo, a cura também é um processo, a transformação também é um processo. Né? Você quer mudar o seu corpo, você vai ir para academia. Cara, se você for uma pessoa saudável e consciente, vai demorar 1 ano para transformar teu corpo na academia. Ou seja, é aquele esforço diário onde você não tem o prazer. Tem só o esforço, não é? Mas a recompensa está lá na frente. Sim. E hoje eu vejo, cara, infelizmente, as pessoas muito apegadas a prazeres imediatos. Toma uma bomba e 1 mês já tá Tá fortão. fortão. Mas isso a longo prazo vai gerar consequências muito ruins. Com certeza. Na real, prazer imediato, a longo prazo, arruina a tua vida. Pensa só, você vai e traz sua esposa lá para ter um prazer imediato. Ela descobre e acabou a tua família. Entendeu? Sim. Aí você vai, você come uma torta de chocolate, um sorvete, após cada refeição. É prazer imediato. Mas vai ter os exames no final de 6 meses, sabe? Você fica na internet o tempo todo. Aquilo é prazer imediato. Tive não sei quantas curtidas. Então as pessoas são viciadas em prazer imediato e não suportam mais o desconforto. Aí você vê, a pessoa tem uma dor de garganta, já tomou um anti-inflamatório. Está com uma dorzinha de cabeça, toma um remédio para acabar com a dor de cabeça. O teu corpo está ali te dando um sinal. Aí o que você faz? Você dá um cala-boca no teu corpo. Que é o quê? Caminho mais fácil. Sabe? Cara, eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, mas o caminho mais fácil nunca é o melhor caminho. Sabe? Como eu falei antes, né? Ninguém cresce na zona de conforto. Se você é um lutador e você só treina com pessoas mais fracas que você vai evoluir a sua técnica. Se você é um surfista e você só surfa aquele marzinho de marola todo dia, aquela onda fácil, você não vai evoluir. Para você evoluir em qualquer área da sua vida, você tem que ser desafiado. Só que as pessoas, quando alguém te desafia, você fala que aquele cara é mau. Não. Ele é um instrumento de Deus para tirar você da zona de conforto e fazer você evoluir. Sabe? As pessoas que mais te incomodam, te irritam, são seus maiores mestres. E são as que você mais resiste. Aí você xinga, você berra, você fala mal, você briga. Você não está brigando com aquela pessoa, na real. Você está brigando com o que ela quer te ensinar e você resiste em aprender. Posso fazer um comparativo também, se fosse o caso do pai e da mãe? Pode, com certeza, exatamente isso. Quer ensinar e a gente não quer aprender, né? É. Bom, agora voltando ao reiki. O nível 2. Você vai aprender conhecimentos mais profundos, como purificar memórias inconscientes, se libertar de padrões inconscientes, reprogramação mental e por aí vai. E o 3, você aprende técnicas mais profundas. E o ideal é que entre um nível e outro tenha um espaço de tempo, para que a pessoa possa se fortalecer energeticamente e se preparar para, vamos dizer assim, trocar de faixa, sabe? Ter experiências mais profundas. Então não é legal fazer numa semana 1 e daqui a 3 dias faz o 2. Né? Não. Porque você não ganhou Pra prática. você ter uma ideia, Anderson, no Japão, né, originalmente, você não escolhia fazer o nível 2. Você fazia o nível 1 várias vezes, você frequentava a escola de reiki do seu professor, até ele avaliar que você estava pronto para dar esse passo. Então é igual você trocar de faixa no arte marcial, não escolha isso, entende? Uhum. É por mérito que você passa para outro nível.
Obviamente, estou aqui no Ocidente mais acelerado e cada um escolhe o ritmo em que deve fazer, mas eu sempre gosto de alertar que, cara, madeiras mais robustas são aquelas árvores que crescem mais lentamente. Isso faz sentido, né? Muito sentido. Já traz o prana, né? Então, quando você cresce com uma raiz bem profunda na terra, eu acho que você consegue criar galhos, folhas e dar frutos mais saudáveis. Concordo. O reiki, ele tem vertente diferente? Existe isso ou não? Isso existe, rapaz. Isso é uma questão muito interessante, porque eu costumo dizer que existem 3 tipos de reiki. Tá? Tem o reiki original japonês, que é a maneira como Mikao Usui praticava no Japão. E como o povo japonês é extremamente disciplinado e respeita muito a tradição, eles continuam praticando da mesma maneira até hoje. Isso eu acho legal, mas eu acho meio limitante também. Porque como o reiki é uma técnica que fortalece muito sua intuição, é natural que você queira usar essa técnica de maneira que nunca foi concebida antes. Você pode criar técnicas. Você pode ser inspirado a fazer diferente. Mas se você for seguir a tradição, você não pode fazer isso. Tá? O ocidental ele tem aquele hábito de querer melhorar as coisas, né? Então, quando o reiki chegou aqui, ele sofreu uma série de adaptações e passou a ser ensinado e praticado de uma maneira diferente. Né? Então, nós teríamos o reiki tradicional japonês e o reiki ocidental, que eu acho bem valoroso também. Foram criadas muitas técnicas maravilhosas do reiki ocidental, que eu ensino nos cursos, principalmente nível 2 e 3. E tem o reiki que não é reiki. Bom, o que seria o reiki que não é reiki? Ano passado, um mestre reiki português chamado João Magalhães, ele catalogou 500 reikis que não têm origem na sabedoria do Mikao Usui. Olha, sabe? Curioso. Ou seja, que não usam a mesma simbologia do Mikao Usui. Usam símbolos xamânicos, aí o reiki xamânico, reiki tântrico, reiki das legiões de Cristo, e por aí vão criando tipos de reiki, Rainbow Reiki, Karuna Reiki, ele catalogou 500. Reiki egípcio. Todos fora do Mikao Usui. Todos fora. É como se o reiki, a palavra reiki, tivesse virado uma palavra genérica para definir qualquer técnica de canalização de energia. Cara, só que reiki é uma palavra que Mikao Usui criou para definir a técnica que recebeu da espiritualidade. Quando a gente fala em reiki, a referência é Mikao Usui. No caso, o reiki xamânico usa símbolos xamânicos que não tem nada a ver com a tradição japonesa. Teoricamente, eu acho errado se chamar reiki xamânico, entendeu? Mas tudo bem, a gente aceita, né? O pessoal faz isso para deixar mais atrativo, talvez, né? Não sei. Rapaz, eu também não sei, sabe? Eu acho que tem muita coisa de marketing por aí. Criar reikis novos, sabe? E uma coisa que às vezes me incomoda é quando me perguntam assim, Carlos, você trabalha só com reiki? Como se fosse pouco. Entendeu? Uhum. Eu entendo o seguinte, Anderson. Se você tiver um tumor no seu cérebro, você vai buscar quem para se tratar? Um neurologista. Médico especializado. Especializado. Você não vai buscar um cara que é cardiologista, que é dermatologista, que é pediatra, você vai num neurologista. Porque aquele cara dedicou a vida dele a entender o cérebro. Então, eu acho que nas terapias holísticas, eles entendem muito isso. Você só se torna um mestre naquilo que você pratica. E para praticar, precisa de tempo, dedicação, entrega, demora anos. Agora, não é piada que eu vou te contar, tá? Eu tenho um aluno que ele tem 122 certificados nessa área holística. Uau! Cara, eu nem sabia que tinha tanta terapia holística. Eu acredito que ninguém pode dominar mais do que 3 técnicas, sabe? Então, até eu me encontrar durante praticamente uma década, né, dos 17 anos aos 26, eu explorei esse universo e entrei em contato com várias técnicas.
Até que eu realmente encontrei aquela que tocou meu coração e fez a diferença de maneira muito impactante na minha vida, que foi o Reiki. Aí eu comecei a me dedicar integralmente ao Reiki. Fantástico. Faz sentido para você isso, cara? Muito sentido. Uhum. Você falou do nível 1, 2 e 3. Você comentou que também tinha um nível 4. De Shimpiden. E todos os níveis de Reiki, né, são um dia de aula, menos o mestrado, que eu dou em praticamente 1 ano de aula. Eu acredito que formar um mestre em Reiki é muito mais do que iniciar o procedimento do ritual iniciático do Reiju. Isso realmente você poderia aprender com dedicação em 2 dias. Só que a qualidade da iniciação depende da qualidade energética do professor de Reiki. Então, o meu curso de mestrado é um curso bem prático, onde nós vamos praticando ao máximo todas as técnicas. Então é um ano de profundas transformações que a pessoa passa, né? 1 ano, fantástico. 1 ano. Até para se tornar mestre, né? Um mestrado justifica você ancorar bem São praticamente 20 encontros, cara. Muito bom. No mínimo 20 encontros. Agora eu posso tirar, assim, fazer umas perguntas curiosas que Pode, à vontade. Eu tenho umas curiosidades. Por exemplo, Reiki não tem a ver com religião, que você já comentou, certo? Certo. Mas eu vejo gente querendo comparar o Reiki à passe espírita. Tem alguma ligação disso? Tem alguma coisa a ver? Então, eu não sou especialista em passe espírita, tá, cara? Mas a minha experiência, por já ter frequentado o centro espírita 20 anos atrás, eu dava passe, né? E no dia seguinte da sessão eu estava cansado, bem cansado. Então eu acho que o passe exige muita disponibilidade de ectoplasma do médium. Ou seja, ele perde energia trabalhando, sabe? E o Reiki não. Depois de ser iniciado, você joga um canal para uma energia divina. E essa energia penetra pela sua coroa, passa pelo seu sistema e sai pelas suas mãos. Então, se você seguir todos os protocolos que eu ensino no curso, o normal, o natural vai ser você atender uma pessoa, você sai melhor do atendimento. Porque senão, Anderson, eu não estava nem aqui hoje vivo, cara. Que eu faço uma média de 60 a 80 atendimentos por mês. Sabe? Eu dou aula toda quarta e todo sábado. Então, se eu fosse demandar esse ectoplasma a todos os atendimentos, eu já era. Sabe? E muito pelo contrário, eu sinto que a cada ano que passa, os meus níveis de vitalidade só aumentam. Não tenho dúvida. Agora, como é que você consegue tempo, hein? 80 atendimentos por semana? Não, por semana Por mês. Por mês. Por mês, mais as aulas durante toda a semana. Acorda cedo, medita 1 hora, vai pra academia. Então, olha, isso na real, cara, é o meu dia bem longo. Ele começa às 15 para as 5 e termina às 11 horas da noite, sabe? E eu procuro focar minha atenção no que importa, sabe? Eu, por exemplo, não vejo noticiários, sabe? Aqui em casa a gente vê bem pouca televisão. Então, meu tempo é bem direcionado. Isso faz ele crescer, né? E sem contar que eu acredito também que a velocidade do tempo está diretamente ligada à velocidade da sua mente. Sabe? Uma mente ansiosa, acelerada, preocupada, sabe? O tempo passa mais rápido. Uma mente mais organizada, o tempo passa de maneira mais lenta. Com certeza. E a gente parece que está vivendo um mundo hoje de muitas informações, né? Somos bombardeados de informação o tempo todo. Se você não tiver foco, vai ficar perdido na vida. Exatamente. E uma coisa que me preocupa, cara, é ver as pessoas, principalmente as crianças, querendo acompanhar esse volume de informação. Não é saudável querer acompanhar isso. Você se adaptar a uma sociedade doente não é uma coisa inteligente de se fazer, sabe? Então, eu, cara, sou adepto a quanto menos tela, melhor. E hoje é tão comum a gente ir, por exemplo, num restaurante. Você vai num restaurante, você vai acompanhar, não tenha dúvida, você vai encontrar uma família que os pais já botam um celularzinho, um iPad, alguma coisa na mão da criança
para a criança se distrair enquanto isso. Para domesticar a criança, para acalmar ela, né? A criança está hipnotizada, sabe? E aí os pais vão perdendo o controle sobre o conteúdo que a criança vai acessando. Internet, a gente sabe que é terra de ninguém, sabe? Então, é óbvio que eu tenho um filho de 4 anos, né? E tenho outro de 23. A gente retardou bastante dar celular para o mais velho, e eu acho que foi muito benéfico para ele. Você vê, meu filho mais velho, cara, teve anos de ler mais de 20 livros num ano, sabe? E desenvolveu outros hábitos, outros bons hábitos, né? Muito legal. E esse a gente está tentando ir para o mesmo caminho. Eu sei que outra geração, né, tem uma diferença de 20 anos de um filho para o outro, praticamente. Mas, às vezes me questionam, cara, você está educando o seu filho de 4 anos, da mesma maneira que você educou outra geração. Eu falei, cara, mas eu vi o resultado bom da minha primeira educação do meu primeiro filho, então vou seguir o mesmo molde, sabe? Eu acho que, na real, Anderson, um dos segredos, cara, é você realmente buscar informações que são úteis para você, sabe? Você colocar a sua energia no que está a seu alcance mudar, sabe? O que eu posso afetar diretamente? Cara, são as pessoas que eu atendo, é minha família, as pessoas que eu interajo na academia, sabe? No mercado, em todos os lugares que eu frequento. Esse é meu campo de atuação. Não adianta eu querer mudar o país, mudar a economia, mudar o presidente. Cara, isso não está no meu campo de atuação. Então eu vejo gente gastando muita energia com coisas que não estão ao seu alcance de ser transformadas. Isso é um desperdício. E você acha que em que momento a pessoa deve procurar um reikiano? Por que a pessoa procura alguém para fazer reiki? Porque não está se sentindo bem de saúde física, mentalmente, emocionalmente? Como é que funciona aí? Cara, na real, tudo um pouco. Não tem um padrão assim de pessoa, sabe? Tem pessoas que procuram porque querem um caminho de evolução espiritual, querem se encontrar, querem se conhecer, querem aprender a meditar, e o reiki também envolve meditação. Tem pessoas que só procuram quando estão doentes, né? Eu tenho clientes aqui que eles só aparecem quando estão muito mal. Eu tenho clientes que vêm toda semana para fazer a manutenção e está sempre evoluindo. Então tem pessoas que buscam porque estão doentes, tem pessoas que buscam porque estão se separando e estão tendo dificuldade de lidar com o processo, tem pessoas que estão com problemas profissionais, ou seja, pessoas com problema em vários níveis diferentes. Isso é pelo menos assim, um começo de buscar algo para se conhecer no final das contas também, né? Exatamente. Porque quando você vai buscar, não seria isso, quando você vai buscar um atendimento, você de alguma forma já está buscando principalmente um atendimento integrativo ou mais voltado na área de energias. Você está buscando algo para te trazer uma consciência um pouco melhor de você mesmo, não? Exatamente, cara. E tanto os atendimentos quanto nos cursos que eu dou, eu bato muito na tecla da autorresponsabilidade, sabe? Cara, na real a gente foi ensinado a acreditar que as coisas estão fora da gente, né? Por exemplo, eu fui criado no catolicismo, você aprende que Deus está fora, não é? Sim. Sentado num paraíso distante, né? Te olhando e te julgando. Se você não seguir a cartilha, no final da vida você vai pro céu ou pro inferno, é assim, mais ou menos? Acho que é mais ou menos assim. As pessoas aprendem a buscar amor nas relações. Aprendem a ancorar, por exemplo, o alto valor dela, a autoconfiança, num cargo que ela tem na empresa. Aí quer dizer, o cargo passa, a relação termina, aí a autoconfiança e o amor vão embora? Isso não funciona, sabe? Você buscar fora, você ancorar fora. Tipo, você achar que tem alguém culpado pela tua situação é um pensamento muito pequeno e que vai te aprisionar. Enquanto você não entender que você é a origem de tudo que acontece em sua vida e não tiver coragem de assumir 100% de responsabilidade, você vai continuar preso nos processos, culpando o outro, reclamando, se lamentando, se vitimizando e querendo que o mundo mude, sabe? Então, a filosofia do meu trabalho é a autotransformação. É você entender que cada pensamento
vai determinar a maneira como você vive a sua vida, como você se expressa, cada palavra vai sair da sua boca. E isso vai construindo a sua realidade, né? É possível fazer o reiki à distância? Por exemplo, alguém receber reiki à distância? É possível. Como eu falei, eu sou contra cursos de reiki à distância. Não acho uma coisa muito legal. Mas atendimentos à distância acontecem e são bem eficazes. Eu só fui descobrir isso durante a pandemia. Porque algumas pessoas ficaram com medo de vir presencialmente, eu comecei a atender à distância. E elas começaram a indicar outras pessoas e acabou que eu atendi muito na pandemia. Até mais do que eu deveria, à distância. Então, eu descobri o valor do reiki à distância na pandemia. Então, eu sou até bem grato à pandemia. Na real, eu tive muitas descobertas positivas na pandemia. Foi uma fase de muito crescimento para mim. Sou bem grato. Olha, hein, estamos falando com uma pessoa que já tem 25 anos, 27 anos de reiki. Ainda aprendeu tanto tão recentemente. É A isso. gente não para de aprender nunca, né? Nunca, cara. E uma coisa que me chama a atenção, sabe, Anderson, é que como o Mikao Usui conseguiu colocar algo tão profundo, amplo e grandioso numa técnica tão simples. Isso vai dar um nó na minha cabeça muitas vezes, porque, como você falou, até hoje, depois de 27 anos praticando, eu ainda aprendo com a técnica. E quando eu aprendo, eu vejo, nossa, eu ainda tenho muito a aprender. Coisas que eu nem sonho, né? E o mais legal é que quanto mais você pratica, mais energia você canaliza em um canal de cura melhor você se torna. Então, o reikiano, com o tempo, vai ficando cada vez melhor. Fantástico. Eu vi que o reiki está presente no SUS. Eu não sei se é algo que está acontecendo efetivamente. Se você for no SUS procurar, no posto de saúde, procurar atendimento de reiki, se você encontra. Cara, eu sei que em alguns você encontra, mas acho que uma minoria ainda. Que faz parte hoje das PICs, né? Então, Sim. já é aceito pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa. É um grande passo pra gente, né, cara? Um pequeno, grande passo. Pequeno, grande passo. Porque ainda não, você não consegue buscar, talvez, um atendimento. Se você for lá, eu quero um atendimento de reiki, talvez não consiga ainda. Eu acho que, na real, cara, poucas pessoas têm a consciência de buscar a cura através de programas que fogem da medicina tradicional, entendeu? As pessoas estão muito, assim, programadas para achar que remédio cura, sabe? E eu tenho um pensamento que é muito simples. Outro dia, por exemplo, eu vim contando o número de farmácias que tem do Barra Sul até Vargem Grande. Então, mais de 40 farmácias. Quantos quilômetros estamos falando? Estamos falando de, sei lá, 15 quilômetros talvez, 12 quilômetros. Acho que no máximo. No máximo. E eu acho que na Zona Sul tem muito mais do que isso, sabe? Muito mais farmácia por metro quadrado. Cara, meu vizinho aqui acabou de montar uma farmácia. Eu falei, mas o que te levou a montar uma farmácia? Eu vi que é um retorno muito rápido do investimento. É um sistema, né? Então, onde eu quero chegar com isso, Anderson? Se remédio realmente curasse, o número de farmácias estaria diminuindo e não aumentando, sabe? Então, e eu não estou fazendo apologia para ninguém deixar de tomar os remédios que tem que tomar, que são receitados. Toma o remédio que o seu médico receitou. Mas vai além disso. Mude seus hábitos alimentares. Crie rotinas mais saudáveis e fortalecedoras. Porque é possível você viver sem tomar remédio. Que naturalmente, você melhora isso, naturalmente os remédios vão diminuir. Cara, por exemplo, eu não tomo remédio há mais de 600 dias. A última vacina que eu tomei na minha vida foi em 98, quando eu fui fazer uma excursão no Peru. Então, é possível você ter uma vida saudável, plena, sem depender de remédio, sabe? E tem gente que critica isso, né? Critica esse estilo de vida mais livre dos fármacos, né? No caso dos dos remédios alopáticos. Tem gente que não acha que você está errado de fazer isso. Então, vamos lá. É muito mais fácil, Anderson, você tá com problema, você vai na farmácia e toma um remédio. É muito mais difícil você cuidar da sua alimentação, sabe? Eu como praticamente a mesma coisa todos os dias, tirando o fim de semana.
sabe? Eu tento me abster de comer açúcar durante a semana, como legumes, verduras, uma alimentação variadas, frutas, sabe? Como carne também. E fim de semana eu abro brecha para comer uma pizza, para comer uma massa, para comer alguma coisa que não é tão saudável. Porque eu acredito que o que vai ferrar a tua saúde é a tua rotina diária, e não é a exceção, sabe? Então você tomar um chopp, um vinho fim de semana, talvez eu vejo gente que bebe todo dia, gente que come açúcar todo dia. Né? O que é mais fácil? É você chegar em casa depois do trabalho e ir para a cozinha e fazer um alimento saudável, ou ligar para a pizzaria, pedir uma pizza, tomar um refrigerante e assistir no Netflix. Muito mais fácil ligar para a pizzaria, tomar um refrigerante. Mais fácil e mais barato. E para as pessoas mais prazerosas, porque elas não percebem que elas foram viciadas nisso, não? Aí, quando você propõe a pessoa acordar mais cedo e ter uma rotina mais saudável, fala, não consigo acordar mais cedo. E quando eu escuto uma pessoa dizer que ela não consegue, sabe o que eu entendo? Que ela não quer. Por exemplo, se eu viro para essa pessoa e falo assim, ó, imagina que sequestraram a pessoa que você mais ama e o resgate é durante um ano você acordar às 4 da manhã e ligar para a pessoa e permanecer acordado. Você não conseguiria acordar às 4 da manhã? Claro que conseguiria. Então você consegue. Só que você não quer pagar o preço. E você ter uma vida, sabe, de alta qualidade, em alto nível, com alta performance, exige um preço. Né? Grandes conquistas requerem muito esforço. Então, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. É mais fácil comer qualquer besteira, é mais fácil você se informar, porque, vamos ser honestos, Anderson, com o volume de informação que a gente tem hoje, você fazer uma escolha errada, você ser ignorante é uma escolha. Você concorda comigo? Concordo. Sabe, vamos dar um exemplo. A indústria alimentícia é perversa. Ela vende coisas que são altamente maléficas para a nossa saúde para crianças, sabe? Alimentos infantis têm um corante vermelho que é proibido na Europa inteira e nos Estados Unidos, mas aqui continuam colocando. Isso é perverso. Você fazer uma criança acreditar que comer sucrilho de manhã é saudável, tomar aquele leite, aquele troço que vem na caixa que chamam de leite, aquela substância branca, isso é perverso. Você entende? Então você fica uma indústria da doença. A indústria alimentícia hoje é uma indústria que adoece as pessoas. Sabe? E aí a pessoa vira refém da indústria farmacêutica, porque se alimenta mal, fica doente e come mal. Se você vê as estatísticas da OMS, você fica louco. O número de mortes por ano por diabetes, por obesidade, por doenças que estão ligadas diretamente ao estilo de vida. Então, eu até imagino assim, cara, se a pandemia não chacoalhou essas pessoas, o que vai chacoalhar? Você entende? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Tem dúvida. A sociedade luta para ter um mundo melhor, mas esquece que começa muito pequeno, né? Às vezes no seu hábito diário em casa, uma coisa muito... Você falou sobre isso no início, né? Cara, você falou uma palavra que eu dou muito valor a ela, que é hábito, sabe? Todos nós somos escravos de hábitos. Até aquelas pessoas que dizem que não gostam de rotinas e hábitos, elas saem todos os dias da cama pelo mesmo lado. Elas escovam o dente na mesma sequência, elas comem a mesma coisa no café da manhã, sabe? Então, a vida dela é cheia de hábitos, dizem até que 40% do seu dia são hábitos inconscientes que você vai repetindo. E ela não percebe que às vezes tem hábitos que são muito nocivos. E até às vezes é uma besteira. Você bota 5 colheres de açúcar no seu cafezinho. Só que você toma um cafezinho de manhã, de tarde e de noite. Vê quantos quilos de açúcar refinado você consumiu num ano. São quilos e quilos de açúcar. Sabe? E aí vem o quê? Vem as doenças. E aí você vai culpar o quê? O remédio? Vai culpar o alimento? Cara, tem que assumir responsabilidade. Tem que criar bons hábitos. Né? O reiki é uma ferramenta, então, para trazer um pouco mais de consciência. Para mim foi. Né? Cada um vivencia o reiki de uma maneira muito única, sabe? Mas o reiki, para mim, foi uma ferramenta para expandir meu estado de consciência e ter uma visão mais ampla e clara da realidade. Você
faz parte de algum grupo hoje de aplicação de reiki? Tem algum projeto? Tem um projeto, Anderson, que surgiu em 97, né? E depois de uns anos eu tirei do centro espírita, porque algumas pessoas confundiam reiki com Com a parte a religiosa? parte religiosa e tal. E a gente se encontra tem um sítio de festas aqui perto. A gente se encontra todas as quintas-feiras, nós temos um salão alugado lá, que é só nosso, onde a gente atende pessoas gratuitamente, toda quinta-feira. Olha, que bacana. Como é que funciona esse projeto? A pessoa se inscreve? Não, é só chegar das 18 às 20 horas, toda quinta-feira, no sítio de Fátima, em Vargem Pequena. É só chegar lá e pegar uma senha e vai receber um atendimento de reiki gratuito. Então, eu estou sentindo um problema na minha vida, qual seja lá emocional, físico, quero receber um reiki, vou nesse sítio. Tem algum canal de comunicação que a pessoa possa ter acesso a isso, às informações? A ferramenta que eu mais uso de comunicação na rede social hoje é o Instagram. Então, meu Instagram é Carlos Humberto Soares Júnior. Então, quem quiser mais informações, entra no Instagram e passa uma mensagem para mim que eu respondo e mando o endereço certinho. Tá, então a pessoa pode ir lá, basta só chegar, recebe um número e vai fazer vai receber atendimento de reiki. É isso. Tá, e quem é que faz essa aplicação? Só você? Não, ou é um são grupo? meus alunos, são grupos de alunos. Olha aí que legal. Esse espaço ele foi criado para unir as pessoas, sabe? Para unir praticantes de reiki. Não só alunos meus, mas eu sou aberto a receber alunos de qualquer professor. Verdade, então se eu fiz reiki com outro professor, mas não tenho onde praticar, eu entro em contato. Praticar comigo, vamos embora, vamos praticar juntos. Que realmente é para juntar pessoas. É, para juntar pessoas. Legal. Até porque, cara, tem pessoas que não têm de quem receber. Sabe? Não tem nenhum reikiano na família, nenhum amigo, então vai lá e recebe. Olha, amigo reikiano, se você está sem tribo aí para ajudar, né, a praticar reiki em outras pessoas, quiser colaborar ou quiser receber um reiki, olha aí o projeto aí do Carlos. Não, e uma coisa que eu acho bem legal, Anderson, é o seguinte, cara, o reiki acaba sendo uma ferramenta também de unir as pessoas, de criar vínculos, de criar amizades. Cara, são infinitas as amizades que se criaram aqui dentro. Nos cursos, no trabalho voluntário, sabe? É uma tribo do reiki mesmo. Pessoas que vibram numa energia diferente, que têm uma nova consciência e que tentam espalhar isso, né? Porque eu acho que todo conhecimento só faz sentido quando é compartilhado, né? Total. Eu demorei muito tempo na minha vida a aprender isso, sabe? Demorei realmente muito tempo. Eu sempre fui muito estudioso, mas isso aí virou na minha cabeça, demorou um bocado, e aí eu vi que eu crescia mais quando eu compartilhava mais. Legal. E Léo, quanto mais você compartilha, mais você cresce, né? Com toda certeza. É uma matemática que as pessoas não estão muito acostumadas a pensar. Não é fácil, eu demorei muito tempo. Até quanto hoje. Mais eu dou, mais eu recebo. É verdade. Quanto mais eu ofereço, mais eu tenho. Com toda certeza. Interessante, né? Mas é uma matemática, como você falou. Nós não estamos acostumados, não fomos criados dessa forma, né? A gente está acostumado que para um ganhar, o outro tem que perder. E aí vibra na escassez, não? Seria isso? Cara, isso é um pensamento de escassez. Porque, por exemplo, nós estamos aqui juntos agora e um está ganhando e o outro não está perdendo. Ambos estão ganhando. Quem tiver acesso a esse material, em algum nível vai estar ganhando. Então, eu sou favorável não ao perde-ganha, mas ao ganha-ganha. Você desenvolver atitude na sua vida onde todos são beneficiados. E tu quer ver, cara, uma coisa que me incomoda, assim, em algumas pessoas? É assim, ó. Beleza, vamos fazer isso, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, tem mesmo, hein? Tá sempre vinculando uma ação com uma recompensa. Cara, age pelo prazer da realização, sabe? Age pelo prazer de servir, de ser aquilo para o qual você foi criado, de fazer o bem para o outro, sem esperar nada em troca. Porque tudo que você coloca na vida, a vida vai te devolver, seja de bom ou de ruim. Então, ofereça coisas boas sem esperar nada em troca, porque isso vem naturalmente. E às vezes, vem numa qualidade que você nem esperava, sabe? Muito melhor do que você imaginava. Então, sai do controle, dá o melhor de si, entrega e confia que coisas boas vêm sempre, com certeza. Eu quero isso pra minha vida. Vambora, vamos juntos. O Carlos, você tinha comentado comigo que você faz meditações, que você inclusive tem uma meditação muito bacana que pode compartilhar com as pessoas.
Então, Anderson, a minha base, né, desde os 17 anos, foi o controle mental. Então, eu sei do poder que tem a nossa mente, né, de mudar tudo na nossa vida. Então, eu aprendi várias meditações guiadas com a minha primeira professora espiritual, que era uma italiana chamada Ananda. E ela foi minha referência, e baseado nela eu comecei a criar o meu próprio trabalho de meditações guiadas. Então, sim, eu tenho muitas meditações guiadas. E a gente pode deixar uma aqui no final do vídeo para o pessoal escutar. Podemos. Eu vou deixar uma bem básica, assim, uma que qualquer um pode fazer, que tem... Mas minhas meditações guiadas, elas têm visualização criativa, tem afirmação positiva e tem gratidão. E sempre tem uma oraçãozinha ou outra lá dentro que eu adoro rezar, então faz parte da minha natureza. Tá? Então vamos compartilhar, vamos lá. Bacana. Então, pessoal, já sabe, depois do vídeo aqui vai ter uma meditação aí que o Carlos vai compartilhar com a gente gentilmente. Então escuta que eu tenho certeza que é maravilhoso. E depois que fizer a meditação, coloca nos comentários um feedback pra gente saber. Não só isso, né? Bota nos comentários o feedback, se inscreve se você não se inscreveu ainda no canal, ativa o sininho, essas coisas todas que é legal, que o YouTube acaba ajudando a divulgar mais. E compartilha com quem precisa escutar o que eu compartilhei aqui hoje, né? Isso, não tenho dúvida. Legal. Carlos, assim, eu fiquei muito encantado com a nossa conversa. O Reiki realmente é uma ferramenta maravilhosa. Eu te agradeço por esse espaço que você cedeu na sua agenda complicada, que eu sei que não foi fácil. Tem algo que você gostaria de deixar para as pessoas, uma consideração final, um recado? Basicamente, cara, viva o momento presente, sabe? Valoriza o que importa, viva com simplicidade e ame. É isso. Pessoal, o Carlos trabalha fazendo atendimento, tem curso de Reiki. A gente vai deixar na descrição a parte dos seus contatos, no caso é a rede social, que você já falou aqui, o Instagram. É através do Instagram que a pessoa entra em contato com você. Se quiser fazer curso, se quiser atendimento, é tudo pelo Instagram, ele responde vocês lá. Carlos, eu quero deixar aqui um abraço enorme para a sua comunidade aí, dos seus alunos. Te agradecer imensamente por receber a gente aqui. Eu fico feliz de ver uma pessoa que inspira tantas pessoas. Na verdade, eu cheguei até você por inspiração de outras pessoas. Então, eu já não vim pesquisando no Google. Eu vim pelas indicações, como você falou, que as coisas acontecem. Legal. Chegamos até você. Eu já ouvia muito seu nome frequentando os lugares de terapias naturais. Eu sempre ouvi o seu nome, o Carlos Humberto do Reiki. Não sei se é assim que você é conhecido, mas me falavam assim, Carlos Humberto, assim. Carlos Humberto do Reiki. Então, você é uma figura fantástica. Obrigado por receber a gente aqui. Um prazer, cara. Desejo imensamente que seu espaço continue prosperando como é até hoje, formando novos terapeutas, porque os reikianos ajudam demais a equilibrar as energias das pessoas. A gente precisa de pessoas assim no mundo. E com essa mentalidade do professor delas, do mestre delas, que traz aí essa simplicidade de viver e viver a sua verdade, faz toda a diferença. Carlos, brigadão. Obrigado a você, cara. Desejo o mesmo para você, para sua família, para seus alunos, também que vocês têm um montão de alunos, e que você continue crescendo e expandindo bem. Gratidão. Valeu. Pessoal, obrigado aí por estar com a gente até agora. Se você gostou, curte aí, compartilha com os amigos, com a família. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar desse conteúdo que a gente compartilha aqui com vocês. Um abraço, até a próxima.